Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Saraiva e eu sou pedagoga pela Uniateneu. Hoje eu vim contar para vocês um pouco de como foi a minha trajetória, o porquê que eu escolhi a pedagogia na Uniateneu. Para quem me conhece sabe que eu já trabalho como professora, mas somente como voluntária. E isso já tem alguns anos, só que eu tinha muita dificuldade de aceitar a pedagogia como profissão. Então eu terminei o ensino médio e, como todo universitário, pré-universitário que ainda está entrando nesse mundo, se sentiu indeciso, com muitas dúvidas de qual caminho tomar e de qual área seguir. Então eu conversei com vários amigos, inclusive alguns já estudavam aqui na Uniateneu. Foi aí que, conversando com eles, eu comecei a conhecer o curso da pedagogia, mas ainda assim não era nada que eu via com grandes olhos e que me enchia de paixão. Então, eu me matriculei no curso, mas antes eu entrei no site da universidade, pesquisei um pouco como é que funcionava tudo, como eram as disciplinas, o que eu iria estudar dentro de cada uma delas, e eu fui começando a me familiarizar, mas ainda tudo muito distante. E eu lembro que no primeiro dia de aula eu cheguei e o professor estava conversando com os alunos sobre todos os caminhos e as possibilidades que o pedagogo ele encontra dentro do curso da pedagogia. Foi aí que eu encontrei que o pedagogo ele pode ser tanto trabalhar na parte de gestão, como ele pode trabalhar na área de educação inclusiva, como ele pode trabalhar na parte de recrutamento e seleção de pessoas, juntamente com o pessoal do RH de uma empresa, e por aí vai. Então, na primeira semana, eu simplesmente abri os meus olhos e enxerguei a pedagogia como realmente uma profissão e como a área que eu tanto amo. E dentro da pedagogia da Uniateneu, eu descobri a área da educação inclusiva. E foi a partir de então que eu comecei a tomar outros rumos dentro da minha profissão, dentro da minha vida. E eu sempre digo que o curso da pedagogia, ele é um curso muito humano, porque você entra de uma forma, mas você sai muito mais sensível a isso. Então eu lembro que eu estava terminando esse primeiro semestre, eu só estudava pela manhã na sede do Antônio Bezerra, e eu lembro que uma das professoras passou um trabalho prático, onde nós deveríamos ir até uma escola, conversar com um profissional, com um professor da área de educação infantil, e dentro dessa escola eu precisaria observar a sala de aula, eu precisaria ver como é que os alunos se comportam, e depois eu tinha que fazer uma entrevista, fazer algumas perguntas para ela, por exemplo, quais eram as maiores dificuldades que ela encontrava no seu âmbito educacional, quais eram as maiores dificuldades que ela enfrentava com a relação família e escola. Então, depois que eu fiz todo esse processo, fui numa escola e fiz essa entrevista com a professora, eu perguntei se a escola estava recebendo currículo e prontamente eles estavam, e logo depois eu já comecei a estagiar nessa empresa e até então eu ainda trabalho nessa mesma instituição. E eu lembro que, como eu estava apenas começando, eu só tinha 6 meses de curso, então eu precisava entrar como estagiária nessa instituição. E a Uniateneu, ela prontamente resolveu toda a parte de trâmite, de documentos. Eu procurei o setor do NAC, que é o núcleo responsável de apoio à carreira, e eles prontamente fizeram essa ponte entre a escola e a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar logo em seguida, e o mais interessante foi porque quando eu entrei nessa instituição, eles estavam precisando muito de pessoas que tivessem conhecimentos da área de educação inclusiva. E já tinha mais ou menos algumas semanas que, aqui na faculdade, eles tinham feito uma semana da pedagogia. E, por coincidência ou não, todos os cursos tinham sido voltados para isso. Então eu tinha tido aula sobre o que era a síndrome de Down, o que era o autismo, a dislexia, o TDAH. Então quando eu entrei nessa instituição, isso para eles foi muito importante, porque eles precisavam saber que eu tinha conhecimento da área e que eu já tinha vivenciado isso na faculdade. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Se vocês estão com dúvida de qual caminho seguir, dê uma pesquisada antes, como eu fiz, pesquisa antes qual é o currículo da faculdade, quais são as disciplinas que você vai estudar. Procura conversar com pessoas igual eu fiz, eu procurei amigos meus que já estudavam aqui e eles me indicaram e eu prontamente vi, porque isso me passou uma segurança muito importante. E aqui dentro eu me senti acolhida sempre que eu precisava. A Bruna, que era minha coordenadora, ela sempre me ajudou muito, inclusive ela foi minha orientadora do TCC, nós fizemos um trabalho sobre a síndrome de Down.
E é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que, para você que está entrando na pedagogia agora, seja muito bem-vindo. Você vai se apaixonar pelo curso igual eu me apaixonei. Tchau!